Uma das babaquices criadas pela nossa cultura é a separação da espiritualidade e da psicologia. Psicologia, o nome psicologia, significa estudo da alma. Psique significa alma. Só que você deixa de chamar a alma de alma e chama de psique, e de repente virou uma coisa mais científica. A verdade é, como diria o filósofo Mário Ferreira dos Santos, ninguém é mais feliz por chamar a alma de psique. Ninguém. Essa dimensão espiritual é uma experiência humana universal. Em todas as culturas, em todas as camadas sociais, em todas as idades, todo mundo tem uma necessidade de espiritualidade. Você percebe isso, as pessoas, conforme elas vão ficando mais velhas, mais experientes, elas vão se tornando cada vez mais espirituais porque elas percebem, elas conseguem perceber que a realidade ela tem uma limitação que não satisfaz os desejos humanos. Certo? O ser humano ele tem uma vontade, um desejo de ser infinito, de ser eterno. Ele tem essa vontade dentro dele. E ela não pode ser negligenciada. Quem faz essa separação são as pessoas que acham que o ser humano ele tem que ser descrito como se fosse um bichinho, como se ele fosse um animal. Essas pessoas elas vão dizer que a diferença entre o ser humano e um cachorro é uma questão meramente quantitativa. Assim, a nossa inteligência ela é maior que a do animal, mas ela não é qualitativamente diferente. Ela não tem propriedades diferentes. Ela simplesmente faz a mesma coisa, só que com mais qualidade, com mais eficiência. Isso é assim, é o fim da humanidade. Você vê que conforme o tempo passa, os seres humanos eles são incentivados a se tornar cada vez mais como os animais. Em fazer isto, a psicologia que reduz o ser humano a animais acaba funcionando nessas pessoas, porque afinal de contas, se o ser humano está cada vez mais parecido com um animal, funciona tratar o ser humano como se fosse um animal cada vez mais. O problema é que chega no momento que você bate a cara na parede, quando você tem essa necessidade transcendental, dessa coisa mais profunda, de uma coisa que vai além de si mesmo, para dar sentido para sua vida. Isso só pode ser conquistado numa dimensão espiritual. Então, é importante que a psicologia entenda isso. Eu, enquanto psicoterapeuta, eu entendo isso. E é por isso que eu não negligencio essa necessidade dos meus pacientes. Essa necessidade está lá, ela existe. E ela não pode ser negligenciada. Você não pode simplesmente chegar e falar assim: ah, isso aí não é nada. Isso daí é uma coisa da sua cabeça que foi colocada em você pelos seus pais. Tentaram forçar um conjunto de regras morais em você e é isso, entendeu? Não, não é assim que funciona. Tá? Então, dito isso, eu queria também chamar a atenção para as pessoas que substituem completamente a psicologia pela espiritualidade, porque isso também acontece. O que eu já vi de gente dizendo: ah, eu não preciso fazer terapia porque eu converso com meu pastor, eu confesso com meu padre lá na igreja, eu faço direção espiritual, eu faço meu devocionário todo dia, devocional, minha Lexio Divina, enfim. Isso também tá errado. Por mais que o ser humano não seja meramente um animal, ele também é um animal. Também é um animal e não pode ser negligenciada a natureza humana. Nós temos essa natureza animal e uma natureza que transcende o animal, mas as duas convivem juntas. Então você tem essas duas dimensões, a psicológica e a espiritual, elas têm que andar juntas. E eu vou te dizer como que você faz isso. E por que que é importante você fazer isso. Há algumas coisas que o ser humano precisa saber fazer para que ele meramente funcione no mundo. São coisas que são mais baixas, são coisas básicas que não precisam ir tão longe em uma questão espiritual. Por exemplo, um ser humano ele precisa ser capaz de lidar com frustrações. Sabe, quando você tenta alguma coisa, não consegue, e aí você fica frustrado. O que que uma criança faz? Ela começa a fazer birra. Quando ela pede uma coisa, ela não consegue. Os pais precisam educar essa criança para que ela aprenda a lidar com essa frustração. Não tem nada de espiritual a isso. É uma coisa meramente de funcionalidade, de você conhecer sobre si mesmo, sobre os seus sentimentos, saber dar nome para os seus sentimentos e saber o que fazer com eles. Não tem nada de espiritual. Mas olha só que interessante. Se você não souber fazer isso, você vai ter dificuldade na sua vida espiritual. Sabe um exemplo muito comum que eu vejo muito com os pacientes? É a seguinte associação. Olha a profundidade disso. Eu já tive vários pacientes que tiveram problemas com o pai, por exemplo. O pai não foi um bom pai, foi um pai ausente, foi um pai que maltratou ela, que maltratou a mãe dela. Essa pessoa ela guarda um ressentimento pelo pai. Ela espera alguma retratação.
ela espera que o pai mude, ela quer de alguma forma se vingar do pai pelo mau comportamento dele. Mas o que acontece? Se você é cristão, você tem uma relação com Deus que é paterna. Deus é teu pai. Só que a tua relação com teu pai pode afetar a tua relação com teu pai eterno. Existe uma projeção do pai em Deus. E se você não consegue entender o que é ser cuidado por um pai aqui na Terra, pelo seu pai biológico, você vai ter dificuldades em conseguir entender como ser cuidado por um pai que está no céu, que você não vê, por um pai invisível. E você vai ter dificuldades em se entregar aos cuidados dele. E isso é uma coisa muito difícil de você cuidar no âmbito espiritual. Porque no âmbito espiritual é importante que você tenha fé, só que a sua fé está travada por um problema psicológico teu. Então, esse é um caso perfeitamente claro de como que a terapia pode ajudar você a aprofundar a sua espiritualidade. E esse tem que ser o papel da psicologia. Por exemplo, nós católicos que temos uma devoção muito grande à Nossa Senhora, se nós temos problemas com a nossa mãe, nós vamos projetar isso em Nossa Senhora. Você veja, Nossa Senhora é uma imagem de amor, de carinho, de proteção, de acolhimento. Você se sente acolhido por Nossa Senhora. Porque é isso que uma boa mãe faz. E se o indivíduo teve uma mãe com a qual ela não conseguiu ter uma conexão afetiva, ela vai transferir isso para Nossa Senhora e vai ter dificuldade de se relacionar com ela também. E isso vai acontecer em muitos âmbitos. Você veja, pessoas com problemas afetivos, elas vão tentar encontrar um relacionamento, só que muitas vezes elas vão colocar necessidades, projeções, vão cobrar em excesso desta pessoa porque ela acha que aquela pessoa tem que dar o que Deus tem que dar para ela. Ela coloca aquela pessoa no lugar de Deus. E a partir do momento que um ser humano que não consegue suprir a necessidade de Deus no ser humano, se ela coloca outro ser humano nesse lugar, ela vai se decepcionar, vai machucar a si mesma e as outras pessoas. A espiritualidade e a psicologia, elas são complementares. Mais do que qualquer outra coisa. Porque você pode ter um mal-estar físico, você pode ter uma deficiência de mobilidade, pode estar passando mal, pode estar gripado, mas isso não vai afetar tão diretamente a tua espiritualidade quanto o seu psicológico. É claro que existem condições físicas que afetam o psicológico, e aí, portanto, o psicológico afetará também o espiritual. Nesses casos, sim. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Para que um ser humano consiga ter uma espiritualidade plena, ele precisa ter saúde mental. Ele precisa estar psicologicamente saudável também. A volta também é verdadeira. Assim como a psicologia influencia a espiritualidade também influencia a psicologia. Eu não conheço. Eu conheço pouquíssimos remédios melhores, eu acho que talvez nem exista, remédios melhores para ansiedade do que confiar na divina providência. Pessoas que têm medo do futuro, pessoas que se preocupam com o que pode acontecer com ela a todo momento, que ficam prevendo possibilidades catastróficas de futuro e ficam tentando controlar tudo aquilo. Quando elas confiam na divina providência, elas deixam de ser ansiosas porque elas pensam: tudo já está ganho. Tudo que vai acontecer é conforme os planos de Deus e ele não irá me abandonar. E portanto, ou as coisas darão certo, ou se elas derem errado, Deus irá me capacitar para enfrentar os problemas e eu irei superá-los. E aí a tua ansiedade, ela acaba. Acaba. Simples assim. Tem um poder muito grande. Mas para isso você precisa confiar em Deus. E se você não conseguir confiar em Deus por problemas afetivos, tem algo que precisa ser tratado. A tua humanidade animal precisa ser cuidada. Você veja, a nossa alma, ela tem três componentes. Ela tem a parte vegetativa, a parte sensitiva e a parte intelectiva. A parte sensitiva é a parte animal. A parte intelectiva é essa nossa parte racional, essa parte que consegue conhecer a Deus, que consegue contemplá-lo. É onde mora a nossa espiritualidade. Agora, na parte sensitiva, é a parte animal. Nós precisamos comer, nós precisamos nos relacionar, precisamos dormir, entende? Mas é a mesma alma. É a mesma alma. Por mais que ela seja classificada nessas partes, é a mesma alma. E ela precisa ser cuidada de forma integral. E a psicologia, ela está junto com essa parte intelectiva e essa parte sensitiva. Existem pulsões nossas que são biologicamente determinadas, biologicamente impulsionadas. E existe uma parte nossa que é maior do que isso, que consegue observar essas partes e submetê-la a uma racionalidade. E tudo isso precisa ser cuidado para que você consiga dar atenção ao que verdadeiramente é importante. Você precisa curar os seus afetos. Você precisa curar, saber lidar com suas emoções, com seus sentimentos. Você precisa aprender a reconhecer as suas projeções
as suas transferências. Porque se você fizer isso, você vai conseguir dar a justa medida às coisas. E dar a justa medida às coisas é exatamente aquilo que nós buscamos no nosso caminho espiritual. Nós buscamos colocar Deus enquanto o nosso bem máximo. Porque por mais que nós saibamos que ele é nosso bem máximo, nós não conseguimos imediatamente colocá-lo lá. Nós sabemos que temos que fazer isso. Mas a diferença entre saber o que fazer e fazer é muito grande. Você deve saber disso muito bem. E tratar da sua psique, da sua alma, por vias psicológicas, é justamente isso. É você retomar o seu controle. Essa que é a coisa mais importante. Deus nos deu livre-arbítrio para que possamos escolher amá-lo. Mas, conforme nossa psicologia vai se tornando degradada, esse livre-arbítrio ele vai sendo diminuído. Nós temos a sensação de que existem outras coisas nos controlando. E a psicologia pode curar isso. Ela pode te ajudar a retomar tua liberdade para que você finalmente possa escolher a Deus livremente. Essa é a principal função da psicologia na tua jornada espiritual. Não negligencie, não reduza uma coisa a outra. A espiritualidade é algo maior, mas a psicologia é um caminho para você chegar lá. E você vai perceber que essas coisas elas começam a se retroalimentar. A espiritualidade vai te ajudar psicologicamente e tua psicologia vai te ajudar espiritualmente também. Eu, enquanto cristão, tenho como maior objetivo divulgar o evangelho, divulgar a boa nova. E eu entendo que, com o meu trabalho enquanto terapeuta, eu ajudo o paciente a enxergar a verdade, a enxergar a realidade como ela é. E a verdade é Cristo. Então, por mais que eu esteja tratando com ele com coisas que não são religiosas, se eu ajudá-lo a enxergar a realidade como ela é, ele também vai conseguir ter um contato maior com a verdade, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o meu trabalho. Mesmo que você não tenha religião, eu quero ajudar você a estar na realidade. E é isso que um bom psicólogo faz. Ele não vai alimentar suas ilusões, ele vai te ajudar a estar na realidade. E a realidade é o âmbito onde mora Deus. E é assim que a psicoterapia, que a psicologia como um todo, pode te ajudar no teu caminho de espiritualidade. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário falando da sua experiência, se inscreve no meu canal que eu vou lançar muitos vídeos como esse. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Manda ele pra alguém que você acha que precisa ouvir isso, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela companhia.